Olá! Buenos dias, buenas tardes ou buenas noites. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de número 3 aqui na Alternativa A. Eu sou o Prof. de Oliveira e juntos e juntas nós estamos aí desbravando esses mistérios, mas que não são tão mistérios, são mais como descobertas aí da língua espanhola e principalmente o que cai na língua espanhola no vestibular da URGS. E desde já, pessoal, quero dizer que se vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal, se inscrevam, deixem o like, ajudem a gente, porque nós estamos aí fazendo revisões gratuitas no YouTube para vocês. E tá sendo muito legal, então ajudem a gente também a continuar com o canal aí e dar esse conteúdo para vocês, tudo bem? Então, vamos lá para a língua espanhola. A gente viu no vídeo passado a parte 1 das diferenças linguísticas, então, se tu que não viu ainda o vídeo, dá uma olhadinha lá, dá uma passadinha e vê o que falamos dos heterogenéricos, que nessa aula a gente vai falar das palavras heterossemânticas. Então, se os heterogenéricos, como a gente viu na parte 1 desse vídeo, são as palavras que têm um gênero diferente, as palavras heterossemânticas vão ser as palavras que têm um sentido diferente na língua espanhola. Tudo bem? Então, observando aí o que são os heterossemânticos, essas palavras que quando saem da língua portuguesa e vão para a língua espanhola possuem essa diferença de sentidos e que muitas vezes acabam enganando aí um pouquinho a gente. Mas, pessoal, tem outros nomes para as palavras heterossemânticas, como, por exemplo, falsos cognatos, falsos amigos, ou, em espanhol mesmo, los falsos amigos. Sim? E aqui a gente tem um exemplo que aconteceu ali, meados de 2019, início de 2020, quando a gente ainda podia, sair, não estava aí no meio da pandemia, que uma moça publicou num grupo. Gente, no site estava escrito apelido, e eu coloquei nossos apelidos e eles saíram na passagem. Rezem para isso não dar problema. Então o resultado foi esse: Princesona e Amorzão. O que aconteceu com essa moça e esse casal, pessoal? Aconteceu que ambos confundiram a palavra apellido, que em espanhol é sobrenome, com Apolo, que é apelido. A gente tem essa similaridade entre apellido e apelido. Então o que aconteceu? Pensaram, vamos colocar nossos apelidos aqui. E bom, resultou aí nesse meme que deu uma leve viralizada, digamos assim. Então, a gente tem essas diferenças linguísticas entre as duas línguas, espanhola e portuguesa, pela similaridade, a questão do latim e tudo mais. Por isso que é importante que a gente conheça essas palavras que são heterossemânticas, tá? A gente tem um outro exemplo, que são 3 palavras que têm uma mesma finalidade, digamos assim, que é um recipiente para que a gente consiga beber. A gente tem, então, copo, xícara e taça. O que acontece com essas 3 palavras quando elas passam para a língua espanhola? Elas mudam. Copo vira baço, xícara vira taça e taça vira copa. O que acontece, então? Se alguém fala, eu tenho um vaso com água, a pessoa quer dizer, eu tenho um copo com água. Eu tenho uma taça com café, essa pessoa quer dizer que tem uma xícara com café. E se a pessoa diz que tem uma copa com vinho, ela tem uma taça com vinho. Então é importante que a gente se atente aí a essas diferenças e essas mudanças que acontecem, tá? A gente tem muitos enganos e equívocos. E bom, pessoal, a lista de palavras heterossemânticas, ela é um pouco grandinha, não vou aí mentir para vocês, É importante que a gente consiga se acostumar a ouvir, ler livros, ver séries, ver filmes em língua espanhola, para a gente conhecer um pouco mais essas palavras, e começar a acostumar o nosso ouvido e, claro, a nossa questão da leitura também. Mas eu fiz uma análise ali nos textos de 2015 até 2020 e também busquei umas outras palavras que aparecem mais nesses textos que acabam acontecendo e aparecendo em exames e coloquei algumas palavras que são recorrentes. Aqui nós temos alguns exemplos. Eu peço que, se vocês puderem, busquem outras palavras, outras listas na internet que vocês vão encontrar palavras heterossemânticas, tá? Então a gente tem aqui bolso, que significa bolsa, tá? Cena, que significa jantar. Coche, que significa carro. Enojado significa zangado. Então se alguém falar para você, estou enojado, a pessoa não está com nojo, ela está zangada.
Flaco significa magro. Jugar é brincar. Então, as crianças estão jugando, elas estão brincando e não jogando algum jogo. Aqui é uma palavra que cai recorrentemente, que é oficina, que na verdade é escritório. E se a gente for lá embaixo, nós temos a palavra tager, que é oficina. Então, tem essa mudança, tá? Pantalla é tela e periódico é jornal. E além do periódico, nós temos a profissão de periodista, que é jornalista. Então, vocês podem ver que tem essa diferença que também aparece aí nos textos. Postre é sobremesa e prejuízo é preconceito, não é prejuízo, tá? Raro é esquisito e rasgo é traço. Inclusive a palavra rasgo aparece muito nos textos que falam sobre a cultura latino-americana. Vocês vão perceber que aparecem ali, principalmente no primeiro texto da URGS, nas provas, né? Sítio é lugar, não é aquele sítio que a gente pensa que nem sítio do Pica-Pau Amarelo ou outros tipos de sítio. Tager e oficina, como comentei para vocês, e vacaciones, não são vacas nem nada do tipo, são férias. Inclusive a gente tem aqui um meme da Elsa falando pra gente, livre estou, de vacaciones já estou. Então, livre sou, de vacaciones, de férias, na verdade, já estou. Muito bem, pessoal. Essa parte é mais rapidinha porque tem poucas palavras que aparecem recorrentemente nos textos, por isso, repito, deem uma pesquisada mais aprofundadamente em outras palavras que vocês vão encontrar. E agora, nos exercícios, a gente vai fazer uma espécie de compreensão por contexto. Por quê? Porque a gente tem essa questão de aparecer uma palavra que a gente não conhece em algum exercício da URGS, algum texto, e a gente fica, ok, e agora o que eu vou fazer? Calma, muchachos e muchachas. A gente vai depreender por contexto. Isso é muito importante que vocês consigam fazer, tudo bem? E antes da gente começar, vou pedir aí para vocês darem aquele like, se inscrever no canal, não se esqueçam, pessoal. Ajudem a gente, pra gente continuar ajudando vocês também, tudo bem? Bueno, agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e leiam essa questão e esse texto, tá? Enquanto isso eu vou tomando um gole de água. Voltou? Leu o texto? Muito bem. Bom, o que esse texto está falando? Primeiro, a gente vai ler a referência. Referência está nos dizendo, ali embaixo, adaptado de o site BBC e tudo mais, Deportes Copa América Chile Momentos Insólitos Fútbol. Essa é a nossa referência, já dá pra gente entender, a partir da referência, que o texto vai falar sobre futebol, tá? Então tá contando da questão da Copa América, que foi feita para celebrar aí o centenário da independência da Argentina, mostra um pouco de alguns momentos marcantes da Copa América, a questão do Brasil, a questão de como teve alguns percalços nesse meio do caminho, mas fala dos momentos da seleção chilena. A partir do meio do texto, vocês vão perceber que fala muito da parte chilena, da seleção chilena. Então, é importante que vocês consigam compreender esse sentido do texto, tá? Quando vocês verem, o texto está falando só sobre a história da Copa América, não. O texto está falando principalmente da parte chilena nessa Copa América. Está falando sobre a seleção chilena, sobre alguns percalços também que essa seleção sofreu. Ou melhor, que acometeu essa seleção. Tudo bem? É importante que vocês compreendam essa parte, porque pode acontecer de vocês ficarem só nessa parte, é só a Copa América, só futebol. Não, tem sempre algo mais abaixo. Bom, então, esse é um texto da URGS de 2016, é o segundo texto da prova, e eu trouxe aqui duas questões para a gente fazer. Então, vamos começar com a primeira, tá? Número 61. Assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a palavra entonces. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Claro que na hora da prova não tem como abrir um dicionário e começar a pesquisar qual é o verbete, o que significa cada uma das palavras, mesmo que seja em língua portuguesa. Tá? Por isso que, quando vocês estão treinando lá aqui, antes de fazer a prova, procurem essas palavras no dicionário para ver o que elas significam em língua portuguesa antes de ir para a língua espanhola. Então aqui o que eu fiz? Eu coloquei para vocês um significado, peguei ali no dicio.com, um site bem legal que consegue colocar esse dicionário online, acessível para todo mundo, tá? Coloquei uma pequena descrição de cada uma das palavras, tá bom? Pequeno verbete. Então, lapso é um erro cometido ao escrever ou falar. Momento é um intervalo de tempo breve. Fulgor é uma luz que vem de algum corpo. Interstício é o espaço entre uma coisa e outra.
e fresta é uma abertura na parede, ou janela também, vocês podem interpretar dessa forma, tá? E agora a gente vai lá pro texto, tá? Tá na linha 4 a palavra entonces. Então a gente vai ler ali desde o começo. La primera Copa América se realizó en 1916 para celebrar el centenario de la independencia de Argentina. Resulta que en ese entonces el fútbol era un deporte no profesional y si bien el país anfitrión había elegido a sus 11 representantes, uno debió ausentarse a último momento por um viaje laboral impostergável. Bueno, então, a primeira Copa América se realizou em 1916, foi celebrar o centenário da independência da Argentina, então resulta que, nesse tananã, o futebol era um esporte que não era profissional, e o país anfitrião, né, escolheu 11 representantes, e um se ausentou porque tinha uma viagem a trabalho que não tinha como trocar de data, tá? Então a gente vai começar a ver desde o começo quais palavras a gente pode encaixar aqui. Vamos começar pela E. Resulta que nesse entonces el fútbol era um deporte, beleza? Então, resulta que nesse caso o futebol, que era um esporte, era uma festa. Então resulta que era uma festa no futebol, que era um esporte, que era uma festa nesse centenário. Não. Por quê? Porque não era uma festa exatamente. A gente pode observar ali no começo que, ok, se teve essa Copa América, se realizou ela em 1916, mas não está falando de nenhuma festa. Não tem uma abertura, não tem nada que se possa comparar com essa festa. E principalmente não tem um objeto, não tem uma janela, não tem uma parede. Então a gente já pode descartar essa de cara. Festa não tem nada que ver para o significado dessa palavra aqui, tá? Depois a gente vai para D. Interstício. Então a gente pode pensar que resulta que nesse espaço entre uma coisa e outra, o futebol era um esporte profissional e 3 pontinhos seguimos, né? Tem que ser um espaço entre uma coisa e outra. Mas se a gente observar bem a primeira parte do texto, está dizendo que para celebrar o centenário de independência da Argentina, aconteceu a Copa América. Então, não tem um espaço entre uma coisa e outra. Ah, entre tal e tal ano aconteceu a Copa América, entre tal e tal tempo foi celebrado. Não, está dizendo que em 1916 aconteceu a Copa América, foi para celebrar a independência da Argentina, mas não tem um espaço entre uma coisa e outra. Então a gente já pode descartar essa alternativa, porque não tem esse espaço. Tá? Agora a gente vai ver fulgor, essa luz que vem de algum corpo. Então, a primeira Copa América, em 1916, centenário da Argentina, resulta que nessa luz de algum corpo, o futebol era um esporte, não faz muito sentido, né? Essa luz de algum corpo, que era o esporte profissional. Realmente, se vocês observarem pelo sentido do texto, fulgor aqui está bem deslocado, né? Interstício até que faria um pouco de sentido, mas fulgor realmente não tem sentido aqui. Fresta também a gente pode tirar esse sentido, então fulgor não é. Agora a gente vai ali para B. Então, primeira Copa América, 1916, resulta que nesse momento futebol era um esporte não profissional. Momento, beleza. Então nesse intervalo de tempo, nesse momento, faz sentido, porque é um momento pontual, estava dizendo então que aconteceu a Copa América, que não era um esporte profissional. Ok, faz sentido, beleza. Vamos deixar então a B aí. Vamos ali para A então. Lapso, que é um erro, né? Então, resulta que nesse erro, o futebol era um esporte não profissional. Tá, mas erro quer dizer então que está dizendo que tem algum erro ali? Não tem nenhum erro. Está comentando primeiro a questão da Copa América e depois vai dizer que futebol não era um esporte profissional. Mas não tem nenhum momento de erro, não tem nenhum lapso, nem nada do tipo. Então a gente também pode riscar essa questão e nós ficamos então com a B, que é o intervalo de tempo prévio. Então esse significado que a gente pode colocar ali em entonces é realmente o momento. Então, a alternativa B. Depois a gente vai para 64 desse mesmo ano com esse mesmo texto, pessoal. Está dizendo assim: assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para a palavra baralos, tá? Na linha 38. Então a gente olha as 5 e faz o mesmo esquema que a gente fez antes. Vai lá nos dicionários, pega e dá uma olhadinha. Então, colocando no dicionário, a gente tem perplexos, que significa
que fica sem reação diante de uma situação, famintos, que está com muita fome, irritados, que tem uma irritação ou raiva, ociosos, que não tem uma ocupação, e detidos, que está preso. Tá? Vamos colocar então esses significados dentro do texto. Então a gente vai começar ali na linha 38, tá? Una tormenta de nieve cerró el cruce a través de los Andes, dejando a los jugadores chilenos varados en la ciudad argentina de Mendoza, en la frontera com seu país. Bom, então está dizendo então que uma tempestade de neve fechou o cruzamento através dos Andes, tá? Na Cordilheira dos Andes, que tem no Chile, deixando os jogadores chilenos, então, nessa cidade argentina de Mendoza, na fronteira com seu país. Tá? Então a gente vai começar a colocar aqui. Letra A, perplexos. Então, deixando os jogadores chilenos perplexos na cidade da Argentina, perplexos não cai muito bem aqui. Se vocês pararem para dar uma olhada no contexto, eles não ficaram perplexos porque a tempestade de neve deixou eles parados ali. Vamos para B então. A gente já sabe que não é. Perplexos não é. Famintos. Famintos não tem nada falando aqui que eles ficaram com fome. Fala que, bom, eles ficaram ali presos na Argentina, ficaram sem recursos, eles custeavam a viagem do próprio bolso e fizeram a viagem depois de mula. Mas não está falando que eles ficaram famintos, não está falando nada desse tipo de fome. Então a gente pode também descartar o famintos porque não faz sentido. Tá? C, irritados. Uma tormenta de neve, então encerrou ali, fechou o cruzamento, deixou os jogadores com uma irritação, eles ficaram irritados. Ok, faz sentido, eles podem ter ficado irritados, mas nesse contexto do texto não está falando nenhuma outra, não tem nenhuma outra ferramenta linguística para dizer que eles ficaram irritados. Então, ficaram irritados na cidade da Argentina de Mendoza, não faz muito sentido porque vem depois também, na fronteira do país, sem recursos. Então a gente também pode tirar esses irritados, porque não está aparecendo no texto. Ociosos, que não tem ali uma ocupação. Uma tormenta de neve, então, deixou esses jogadores sem ocupação. Ok, pode ter deixado eles realmente sem ocupação, mas acontece que no texto também vocês conseguem perceber que não tem outra indicação de que deixou eles ociosos. Se tivesse uma complementação dizendo que eles ficaram muito tempo parados, sem fazer nada ou algo do tipo, a gente poderia até colocar ociosos, mas não faz sentido porque dentro do texto não tem nenhuma parte indicando que eles ficaram sem fazer nada por muito tempo. Eles, claro, comenta que eles ficaram sem os recursos, depois tiraram no próprio bolso e viajaram de mula. Mas eles não ficaram ociosos, porque até depois diz que eles tardaram 2 semanas, mas eles chegaram a Santiago, no Chile, né? Então a gente pode cortar ociosos e a resposta realmente é E, detidos, porque faz todo sentido, se vocês pararem para ver. Então, uma tormenta de neve, uma tempestade de neve, não deixou eles atravessarem, deixou os jogadores detidos na cidade da Argentina. Eles tiveram que ficar lá, porque eles não tinham o que fazer. Então, e eles podem ter ficado irritados, eles podem ter ficado famintos, eles podem ter ficado perplexos, eles podem ter ficado ociosos, mas não tem outras indicações no texto que comprovem que eles ficaram assim. Agora, detidos sim, porque se liga diretamente com a tempestade de neve. Faz muito sentido, porque eles não conseguiam sair da cidade, basicamente. Então eles ficaram sem saída, então eles ficaram presos, nos dando aí a resposta que é a letra E, detidos. Pois bem, pessoal, analisamos aí 2 questões e estudamos essas palavras heterogenéricas e chegamos ao fim de mais um vídeo. Se tu que está aí do outro lado da tela gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e vem com a gente. Faz parte aqui da Alternativa A para ver as nossas revisões, os vídeos de revisão para URGS. Mais uma vez, pessoal, muchas gracias por la atención. Até a próxima. Abraços. Tchau.